Olá, seja bem-vindo. Terça-feira, dia 20 de abril, agora são 9 horas e 2 minutos da manhã, está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 15.887 casos de Covid-19. Desse total, mais de 15.173 pessoas já se recuperaram da doença. Ainda aguardam o resultado do exame 5.046 pessoas e o número de óbitos subiu muito. Chegamos então a 415 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 59 internações, sendo 36 em UTI, e já dos casos suspeitos, são 27 pessoas internadas e uma permanece na UTI. Sobre a vacinação, na tarde de ontem, a Prefeitura informou que todas as doses do imunizante destinadas para a aplicação da segunda dose foram aplicadas. Portanto, a vacinação foi interrompida no município. A cidade aguarda a chegada de um novo lote para prosseguir na campanha. A gente entrevistou ontem, inclusive, a secretária de Saúde, doutora Rosana Gravena, que já dava indícios de que, de fato, essa quantia que a gente tinha recebido do imunizante seria finalizada. Então, a gente aguarda novas informações sobre os próximos públicos-alvos. Hoje a gente recebe o secretário de Segurança e Defesa do Cidadão, Rafael Júlio. Rafael, bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara. Bom dia a todos os funcionários aqui da TV, que sempre nos recebem muito bem. Eu agradeço em nome de toda a equipe. Rafael, vamos começar falando, então, a gente falou de vacinação, as doses acabaram, a gente sabe que dentro da tua pasta tem a questão da guarda, que, claro, está na linha de frente, começou a ser imunizada. Em que pé que anda tudo isso? Ainda falta muito? Boa parte já foi imunizada? Então, a gente iniciou, na verdade, todo esse processo veio direto do estado, do governo, né, do estado, que trouxe essas vacinas para o comando da Polícia do Interior. Então, nós fomos vacinar lá na regional da polícia. Claro que a gente abriu para todos os guardas, aqueles que queriam vacinar, porque, né, respeitando aqueles também que não tinham essa vontade. Fizemos a relação de quem queria fazer a vacinação. A gente conseguiu vacinar em torno de 80% dos guardas. Alguns que não conseguiram por uma força maior não ir na data agendada. Porém, a gente vai ter uma segunda chance que vai ser para complementar a segunda dose e para a primeira dose daqueles que, por força maior, férias ou algum motivo particular, não conseguiu no dia que agendou ou que decidiu depois tomar. Então, a gente está finalizando aí, já temos em torno de 80% do nosso efetivo com primeira dose. É um número significativo, até porque esse grupo está nas ruas o tempo inteiro, né, secretário? Então, claro, a gente não pode deixar de falar sobre fiscalização, que é um grande desafio. Primeiro porque a equipe é reduzida, a frota é reduzida e a gente tem uma cidade grande para ser fiscalizada. Quais são os grandes desafios e quais foram... Dá para fazer um balanço, né, nesses primeiros 3 meses desse ano de pandemia em relação à fiscalização? Difícil, quando a gente fala de fiscalização, a gente precisa primeiro entender qual é o fundamento dela, né? Se a gente conseguisse com que todas as pessoas seguissem, né, as regras, talvez a gente não precisasse de fiscalizar, entender se estavam seguindo. A nossa secretaria ela é a frente de segurança das campanhas, né, da frente de fiscalização. Quem efetivamente fiscaliza hoje, no Plano São Paulo, no que diz respeito à aglomeração, ao cumprimento, né, das normas sanitárias, é a Secretaria de Saúde. Eles que têm essa força fiscalizatória. Nós, para garantirmos essa segurança dos próprios fiscais, que muitas vezes correm risco, né, no momento no ato da fiscalização, a gente acompanha o time dando esse suporte, mas a gente acaba estando ali também. Então, é a nossa viatura que está na frente, os nossos meninos que estão na linha de frente. É bem complicado. No início do ano foi um pouco mais difícil. O pessoal entender a importância de seguir as regras impostas pelo governo do estado. Mas agora eu vejo como positivo desse mês que passou para agora. Eu diria que assim, a gente teve um ganho de quase 70%, 80% das pessoas entenderem a necessidade de cumprir as regras.
É claro que tem um outro que reluta, né? E a gente também entende. E a nossa ideia principal é orientar. Então, se for ver o levantamento da vigilância sanitária, que a gente também tem a estatística, a grande maioria das vezes, eu diria assim, dos 100% das operações, 95% das operações são orientativas. Olha, fecha, olha, não é assim. Só que quando você vai à primeira, vai à segunda, vai à terceira, não tem como você ficar orientando, porque chega uma hora que, né, a pessoa também, você perde até a credibilidade da questão de controlar. Então, aí cabe-se fazer as sanções que estão dispostas. Mas a ideia é sempre orientar. Mas houve sim uma melhora. Claro, de um tempo para cá o comércio, eu vi que o pessoal se uniu para poder resolver logo isso. Mas tem um pessoal que não respeita. Por exemplo, no último mês a gente se deparou com pelo menos umas 5, 6 aglomerações, festas com mais de 200 pessoas em bairros afastados. Então, isso acaba atrapalhando o trabalho todo efetivo dentro da cidade, né? Que acaba espalhando mais o vírus. Talvez esses números eles tenham alguma relação com a fase emergencial que a gente viveu nos últimos dias, agora que flexibilizou, talvez fique um pouquinho mais difícil e é a questão da consciência mesmo. Os dois. Eu acho que, primeiro porque, como deixou mais rígida a regra, a gente tem que ser um pouco mais incisivo. Só que também o pessoal já não está aguentando mais ficar em casa, não tá, né? Parece que quer viver na aventura de correr para um lado, correr para o outro. A gente entende isso, mas assim, vai passar, está todo mundo passando, né, por esse problema. Não é um grupo, não é uma categoria, é o mundo inteiro. Principalmente agora, nosso país, nossa cidade ontem, se eu não me engano, foi o maior número de mortos 17. Num dia. Então, tem gente que ainda não está acreditando, mas a gente está lutando para que a gente passa disso com pelo menos menos problemas que esse vírus gere para nós. Perfeito, eu peço licença, você daqui a pouco a gente volta a conversar com o secretário. As crianças também tiveram que lidar com as adaptações da pandemia e as novas restrições causaram mudanças no comportamento dos pequenos. Oi, galera, tudo bem? Eu falo. Oi, galera, também. Brincadeiras que tiveram de ser adaptadas e atividades externas que nos trazem saudades. Tenho falta de comer em um restaurante lá na cidade, mas não pode. Tenho saudade de uma loja lá na cidade, mas não pode. Davi tem 8 anos de idade e, assim como nós, adultos, sentiu o peso das restrições da pandemia do coronavírus, mudanças que afetaram seu comportamento. Querer comer mais, fica mais agitado, por ficar mais ocioso, ele acaba ficando mais agitado, querendo interagir o tempo todo, quer estar o tempo todo fazendo alguma coisa, pela ociosidade, né? Um estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatria da USP, com cerca de 7.000 pais de crianças e adolescentes, apontou que 27% dos filhos e filhas apresentam sintomas de ansiedade ou depressão durante a pandemia, como irritabilidade, insônia e medo constante. Aline, além de psicóloga, é mãe de 3 filhos. Ela nos explica como identificar esses sinais sobre a saúde mental nas crianças. Se essa criança, de fato, teve uma alteração significativa de comportamento, aí sim é o estado de alerta, ou para mais ou para menos. Agora, se ela manteve, né, um nervosismo excessivo ou até um isolamento excessivo, quer dizer, tudo que foi demais, ou que ainda continua sendo demais em termos de comportamento da criança, aí sim é um estado de alerta. Passado um ano de pandemia, os pais e cuidadores ainda enfrentam um desafio de explicar a situação dessa crise de forma responsável. O Tiago, pai da Dora, de 4 anos, observou essa dificuldade de perto. Quando a mãe dela, a Gláucia, tinha que sair para trabalhar, ela ficava preocupada, porque a gente falava que o coronavírus está lá fora, e ela, mas esse coronavírus vai pegar minha mãe? Então, isso pediu um cuidado um pouco maior para a gente conversar, para a gente tentar trazer brincadeira e, de alguma forma, passar por isso. Muitas vezes fica essa energia acumulada e no fim do dia ela está gritando, se agitando, batendo nos bonecos numa maneira saudável, vamos dizer assim, mas ela está descarregando uma energia que dá para ver que está acumulada nela. Diferentes idades que pedem como prevenção os mesmos cuidados.
carinho e atenção aos sintomas das crianças que observam com olhares atentos este momento de mudanças. De modo geral, o que fazer, né? E de modo geral, o que fazer é procurar buscar uma ajuda de um profissional, porque às vezes nós não conseguimos perceber o que está acontecendo ao nosso redor. E quando você tem um terceiro que é de fora, olhando para a situação, ele consegue ter um panorâmica melhor de toda a situação e ajudar os pais a identificar o que está acontecendo com aquela criança. Desafio para todo mundo, né? Voltando a falar sobre a fiscalização, tem também uma questão, a gente entende que todo mundo precisa trabalhar para sobreviver, é uma fase muito difícil, né, secretário? Mas tem também a questão da fiscalização dos vendedores ambulantes, que é um desafio aqui na cidade. Eu diria que dentre as fiscalizações hoje do nosso time, é o maior desafio. É até legal a gente ter essa oportunidade de conversar com quem nos assiste, porque quando você vê lá um guarda municipal, um fiscal de posturas, atuando na frente da fiscalização de um vendedor ambulante, ele não está ali para atrasar ao lado daquele pai de família, daquele trabalhador. Ele está ali para garantir que as leis municipais sejam cumpridas e que a sua saúde seja também guardada. Porque muitas dessas vezes a gente não sabe a precedência, falando de alimentação, por exemplo. De onde vem aquela fruta, de onde vem aquele pacote de biscoito. E nesse caso a gente pode também disseminar uma outra doença, né? Então a gente tem feito um trabalho, né, de conscientização também. Se eu não me engano foi sexta-feira, a gente fez um trabalho ali na Lúcio Malta. O pessoal está vendendo goiaba, vendendo um monte de fruta ali, a gente passou, orientou, pessoal, por favor, vocês não podem estar aqui, o que a gente deve fazer é retirar o material de vocês. A gente sabe que muitas vezes vocês destinaram uma verba, né, investiram, então arruma uma outra forma de reverter essa renda que vocês investiram. Mas hoje eu vim trabalhar, passei lá, tá cheio de gente, então assim, é legal a gente ter essa oportunidade de, quando a gente vê alguém fiscalizando, a gente pega o celular hoje, né, no mundo virtual, olha, tá vendo, ladrão, o pessoal filma, né? Olha, o ladrão ninguém pega, mas o pai de família, o trabalhador, não é isso. Ali atrás daquela farda, atrás daquele jaleco de fiscalização, também existe um pai de família, também existe um trabalhador, também existe um profissional que está ali para garantir o cumprimento de uma norma, de uma lei. Então, a gente não quer fazer nada que prejudique as pessoas. Todas as vezes que a gente chegar para retirar uma mercadoria de alguém, tenha certeza disso. Isso eu falo olhando para quem nos assiste. A gente já chegou pelo menos umas 2 ou 3 vezes para a pessoa, explicou qual é a regra e ela não obedeceu. Então a gente não chega do dia para a noite lá e tomando. A gente tem essa relação de quem a gente já conversou. Sim, consegue entender, sabe quem são as pessoas, né? Eu não sei se isso está dentro da sua pasta, acredito que talvez não, mas qual que é a orientação para que essas pessoas consigam trabalhar de forma legal? É procurar a Prefeitura Municipal, buscar orientação, talvez uma capacitação? Como que fazer com que essa realidade, de fato, ela se transforme e, de fato, consiga ser uma coisa dentro da lei, consiga gerar renda, não só para quem está vendendo, mas também para o município? A Secretaria de Desenvolvimento é o caminho, né, para que eles possam tirar as dúvidas deles. A gente tem feito um trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento, a secretária Magai, a gente já sentou algumas vezes para conversar especificamente disso. A gente tem um problema nas feiras, os ambulantes que não estão regularizados ficam em torno das feiras. A gente já fez um processo de conscientização junto com a Secretaria de Desenvolvimento, nosso time de posturas que está na nossa secretaria. Qualquer dúvida referente a isso, o próprio Atende Bem consegue direcionar qual o caminho para se regularizar, porque tem forma de se regularizar. E é mais interessante para a pessoa, porque daí ela fica livre para atuar. Eu tenho certeza absoluta que o poder público ele não quer segurar a economia, né? Em nenhum país quer que desenvolva. A ideia é que só tenha controle, porque se a gente não tiver controle sobre aquilo, se perde o controle, a gente não tem mais o que fazer. Então a ideia é conscientizar e, em último caso, atuar na linha de frente. No mês passado a gente teve que fazer alguns recolhimentos de uva. O pessoal vem do Paraná, nem da cidade aluga uma casa em Jacareí, que a gente já descobriu,
montam-se barracas nas entradas da cidade e vendem essas uvas sem nenhum... A gente não sabe onde está vindo essa uva. Se há uma aplicação de sacarose na uva para ela ficar doce. Então você não sabe onde... Aí você passa, vê aquela uva barata, brilhando, Natal, você fala, vou comprar, né? Aí você está levando veneno para sua casa, dando para o seu filho, para a criança que adora a uva e quando a gente está recolhendo, fala, olha, assim, eu reforço isso. É um risco comprar algo sem saber de onde está vindo. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui com o secretário. O prazo para o contribuinte obter descontos na negociação da dívida ativa termina no próximo dia 30 de abril. Quem optar em pagar os débitos de uma única vez, o desconto será de 90% sobre multas e juros. Para o pagamento parcelado, o desconto varia um pouco, entre 50% e 75%. Os serviços como negociação, segunda via de boletos ou pagamentos de tributos podem ser feitos de forma online pelo site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br, lá no menu Atende Bem. Caso o munícipe tenha necessidade de comparecer até o Atende Bem, que fica aqui no Paço Municipal, a orientação é que seja feito o agendamento prévio pelo telefone 156 ou 3955-9000, claro, para evitar filas e também aglomerações. A JAN, a Jacareí Ampara Menores, está realizando campanhas para arrecadar fundos, já que neste momento de pandemia o orçamento das instituições foi muito afetado. E quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Nay, bom dia. Então, mais uma oportunidade da gente ajudar as instituições aqui de Jacareí. Quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, mais uma oportunidade da gente falar sobre solidariedade, sobre ajudar o próximo. A JAN está com essa campanha Pano de Prato do Elevador para fazer a arrecadação, para pagar a parcela do mês de maio, que custa R$5.000, a parcela do elevador que eles estão construindo lá na Casa Lar. Porque até hoje, até o momento, Leilane, lá eles possuem uma plataforma. Então, para melhorar a qualidade da estrutura do lar, eles precisam dessa arrecadação para pagar o equipamento. Essa campanha ela é sobre uma venda de uma caixinha que vem 3 panos de prato. Eu vou aqui mostrar para vocês uma caixinha que ela tem essa embalagem para presente, vem 3 panos de prato e ela custa R$45. Uma ótima oportunidade também para poder presentear a sua mãe, as mulheres que fazem esse papel na sua vida no próximo mês de maio. Cada paninho de prato tem um acabamento de bordado em inglês e tem também o logo da Casa Lar, para poder sempre lembrar que solidariedade é sempre bom e sempre aquece o coração. Leilane, a JAN montou 150 caixinhas com esses panos de prato. Até ontem foram vendidos 53 caixinhas. Para quem quiser comprar essas caixinhas com os panos de prato, é só ligar no telefone 21 27 12 88 para mais informações, é só falar com os funcionários lá da JAN. E essa campanha vai até acabar essas caixinhas. Eu volto com você aí no estúdio, Leilane. Obrigada, Nay, pelas informações. Então, oportunidade de ajudar aí, né, a JAN, a Casa Lar. Está chegando o Dia das Mães daqui a pouco, então hora de presentear também, quem puder, claro. Ações da Secretaria de Mobilidade Urbana reduziram em 57% o número de mortes no trânsito em Jacareí. Promover a direção defensiva e a conscientização em vias urbanas são ações fundamentais para um trânsito seguro. Por conta de ações da Secretaria de Mobilidade Urbana, Jacareí reduziu em mais da metade o número de mortes no trânsito. De acordo com o banco de dados Infociga, que monitora acidentes de trânsito em 645 municípios do estado de São Paulo, a cidade de Jacareí reduziu em 57% o número de acidentes fatais em vias locais da cidade, passando de 19 vítimas em 2019 para 8 em 2020. Vários fatores foram importantes. Nós temos um tripé no trânsito, que é a educação, engenharia e fiscalização. Então, esses 3 fatores combinados fazem um trânsito melhor, além da participação dos motoristas, que é muito importante, que na verdade eles fazem com que o trânsito seja seguro, respeitando as leis e, consequentemente, evitando acidentes.
O secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, salientou em participação no programa Bom Dia Jacareí como as medidas promovidas pela secretaria auxiliaram a redução do número de vítimas fatais do trânsito. A gente na gestão pública é obrigado a trabalhar com os indicadores e trabalhar para que a vida seja preservada em primeiro lugar. Então, várias das ações que nós implementamos ao longo do ano, começando lá com o bolsão de motos para separar a moto de carro, depois saímos de 3 km de ciclovia para 15 km de ciclovias, a rota de cargas pesadas, tirando os caminhões do centro, o próprio corredor de ônibus, separando carro e ônibus. Então, toda essa organização do trânsito, em que pese algum desconforto no começo, até por muita desinformação, provou-se que estavam corretos. Apesar da queda no número de vítimas, as estatísticas apontam que das 8 mortes registradas em 2020, 6 foram de motociclistas, sendo necessário uma atenção maior dos condutores deste modal para evitar acidentes. Aumentou muito o número de motociclistas depois que iniciou a pandemia. Já era um número grande, né? Porém, agora também, como virou um meio de transporte bem em conta, a necessidade das entregas, então aumentou muito a quantidade. A velocidade dos motociclistas está muito além, né? A quantidade de motociclistas que estão andando com a velocidade além do permitido é alta. Então, melhorando a velocidade, acredito que vai reduzir bastante, dá tempo de reagir diante de algo inesperado. A agente Kathleen também ressalta a importância da solidariedade no trânsito para que Jacareí continue diminuindo o número de acidentes. Então, o que ainda falta são essas pessoas que ainda têm esse comportamento periculoso, o comportamento ainda individualista. A gente tem que pensar no trânsito como um coletivo, não são só os motoristas, os ciclistas, é um todo, envolvendo até mesmo os pedestres, as crianças fazem parte, ainda com não tanta consciência sobre a responsabilidade que tem, a participação que tem, mas a gente é responsável por eles também, os animais fazem parte também do trânsito, então a gente tem que pensar no coletivo, mudando essa visão da nossa participação dentro de um coletivo. Com certeza a gente reduz e continua melhorando esses números. 57% é um número significativo. O Rafael, que já esteve, né, à frente ali participando da Secretaria de Mobilidade por mais de 3 anos. É um tempo que dá para entender a lógica de como funciona tudo aqui. Inclusive agora existe uma parceria, não sei se eu posso colocar dessa forma, do COI com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Como que as câmeras do COI elas facilitam e auxiliam na questão da mobilidade no município, Rafael? O COI, o nome já diz, né? Centro de Operações Integrados. O COI é nosso, né? É de todas as secretarias e esse é o grande motivo, o grande plano, o objetivo é integrar todas as forças municipais, estaduais e federais para a gente compor e garantir que a cidade seja mais segura, mais controlada. Hoje o COI, a gente tem finalizado o COI agora, se Deus quiser, para os próximos 2 meses a gente termina, né, o COI, um projeto muito complexo de ser executado, mais de 72 quilômetros de fibras passadas, 117 câmeras, toda a tecnologia envolvida, todo o sistema do COI em si, lá, os softwares, hardwares que tem em torno do projeto, toda essa sistemática requer da gente um tempo a mais para deixar essa ferramenta certinha para o município. Mas o COI, hoje a gente vê que Jacareí perdeu muito tempo sem uma ferramenta dessa, né? Depois que a gente começou a implementação do COI, que fazem pouco menos de 2 anos, a gente viu o ganho que a cidade teve no controle de engenharia de trânsito, como eu que vim lá da mobilidade, sei o quanto isso nos ajudou, o quanto controlou também na questão da segurança, já vem controlando só da câmera estar no lugar, o pessoal já reduz bastante a criminalidade no local. Inclusive, acho que foi na semana passada que teve a prisão, né, de uma pessoa foragida que estava com o veículo roubado por questão da identificação das câmeras do COI, foi isso mesmo? A gente tem uma tecnologia que é a leitura de placa, né, OCR. Então, todas as entradas do município são protegidas por uma câmera fixa, que todo carro que passa nessa câmera é feita a leitura da placa daquele carro,
quantas vezes ele passou, quais dias ele passou. Então a gente tem todo um controle disso. Então quando se tem um carro roubado e se aciona o 90, ou se faz um boletim de ocorrência, o sistema da polícia já está dentro do nosso sistema, né, no convênio. Então se esse carro for, por exemplo, roubado em São José, se ele entrar aqui em Jacareí, a gente sabe que ele entrou. Se ele for roubado aqui em Jacareí e ele sair, a gente sabe por onde ele saiu, que dia ele saiu. É claro que sim, eu estou falando num contexto já do COI funcionando 100%. Quando a gente está na implementação fazendo os testes, a gente imagina que daqui 2 meses no máximo a gente finaliza tudo isso. Então, quando o COI estiver 100%, essas entradas estarão 100% protegidas, 100% controladas. Esse carro entrou e foi detectado, ó, esse carro foi furtado em tal cidade, em tal dia, e aí já acionamos uma viatura, que por sinal tinha uma viatura do BAEP por perto. Fez a abordagem, aí vai levantando, né? Vai levantando documentação, então foi descobrindo outras coisas. Mas o foco foi o carro e aí descobriu outras coisas, né? Que em conjunto com a ocorrência. Mais segurança para a nossa cidade. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de moto pra trampar com esse acidente, Joe. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidenta, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org. Quando a gente sai de férias, sempre esquece alguma coisa. Mesmo no modo stand-by, os equipamentos continuam consumindo energia. É preciso desligá-los da tomada. Se cada brasileiro adotar essa prática durante 30 dias ao longo de um ano, a energia economizada será suficiente para iluminar o Maracanã por 180 anos. Todos merecem férias, até seus aparelhos eletrônicos. Não desperdice energia. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. É. Bom dia, criança. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. É, e eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Ai, olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Estamos de volta, agora são 9h30 e a gente começa falando sobre economia. O auxílio emergencial, que voltou a ser pago no dia 6 de abril em um valor médio de R$ 250, representa apenas 10% do valor necessário para comprar
uma cesta básica aqui na região. Segundo o estudo, uma família de 5 pessoas precisa de, no mínimo, 8 vezes o valor do benefício para sobreviver, cerca então de R$2.000. Em março de 2020, a compra de itens básicos sairia por R$ 250,65 por pessoa, algo próximo do valor pago pelo governo. Porém, este ano a mesma compra custa R$ 335,20. Com valor menor, as novas regras do auxílio impedem o acúmulo do valor dentro de um mesmo núcleo familiar. Com isso, a renda de uma família que antes tinha R$ 1.200 de auxílio passa a ser de R$ 250. Seguindo o calendário, hoje é paga então a primeira parcela para os nascidos em julho e beneficiários do Bolsa Família, cujo UNIS final é o número 3. Para consultar o calendário completo, entre no site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br. Hoje nós estamos conversando com o secretário de Defesa do Cidadão e também Segurança, o Rafael Júlio. Rafael, semana passada também foi notificado o fechamento de um bingo clandestino aqui na nossa cidade. Soa até estranho a gente falar que essa prática ela é ilegal, soa até estranho a gente falar que precisa ter esse tipo de ação. Como que foi essa ação e quais são os desafios nessa questão aqui do município? Acho que esse desafio no Brasil, contando o quanto as pessoas não seguem as leis e as regras, especificamente esse caso, nós estávamos numa ação conjunta com a Vigilância Sanitária, que foi num bar, na região central do município, e nos deparamos com essa contravenção penal, no caso, e não tem outra alternativa a não ser recolher o material, apreender e levar para a polícia, para que a polícia dê o destino legal dessa situação. Nós sabemos, e isso não é um segredo para ninguém, que é uma prática ilegal que acontece no município de Jacareí, também em todos os outros municípios da região, a gente sabe. Vai ser um processo de retomada disso. A Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, já tem feito esse trabalho de verificação. E nosso papel, nesse caso, foi específico porque a gente estava atuando junto com a vigilância e se deparou. Mas é responsabilidade, no caso da Polícia Militar e da Polícia Civil, fazer as investigações e as ações, nesse caso de bingo. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o secretário. O novo projeto da Secretaria de Educação de Jacareí vai estimular o empreendedorismo em um projeto em conjunto com o Sebrae. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é a repórter Isabela Correia. Isa, bom dia. Quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. Uma ótima notícia aqui para a nossa cidade. A Secretaria de Educação iniciou um novo projeto em parceria com a Sebrae, que faz parte também do Conectando Jacareí. O nome do projeto é GEP, que são Jovens Empreendedores Primeiros Passos, em parceria, como já comentado, com o Sebrae. O objetivo é desenvolver essa cultura do empreendedorismo nas crianças. Em torno participarão 25 escolas da rede municipal aqui da cidade, 94 professores e 2.508 alunos. Serão desenvolvidos vários temas por meio de plataformas e materiais que serão entregues. Dentre esses temas, serão divididos para cada ano. Então, por exemplo, o primeiro ano vai desenvolver temas como ervas aromáticas. Já o segundo ano, temperos naturais. E o terceiro ano vai realizar uma oficina de brinquedos ecológicos. Por meio dessas atividades propostas, os alunos vão se comunicar, conversar, aprender a realizar pesquisas que ajudarão a ter novos olhares de outras realidades que podem, claro, influenciar em oportunidades futuras no mercado. Nesse primeiro momento, está acontecendo a inscrição da capacitação dos professores somente da rede municipal, por meio do site da Secretaria, educajacareí.com.br. Para mais informações, basta acessar o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações.
Com o objetivo de incentivar empresas a apoiarem mais projetos esportivos, o vereador Dude, do PL, propôs um projeto de lei para reduzir o valor de contrapartida da Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte, a LIFE. Foi aprovado na Câmara Municipal de Jacareí o projeto de lei que reduz a contrapartida de incentivo fiscal aos contribuintes que patrocinam o esporte na cidade por meio da LIFE. A lei anterior determinava que, para a empresa ser beneficiada pelo incentivo fiscal, precisava depositar no FADEMP 15% a mais do valor da isenção pretendida. A proposta é alterar essa porcentagem de contrapartida. Nós estamos vivendo uma pandemia, as empresas estão com dificuldades, então a proposta é reduzir para 5% o valor dessa contrapartida para incentivar as empresas a investirem no esporte. A Secretaria de Esporte afirma que antes da criação da contrapartida era apresentado uma média de 23 projetos ao ano. Desses que eram apresentados, cerca de 80% conseguiam um incentivo. A partir do ano de 2014, houve queda tanto de projetos apresentados quanto nos que conseguiam a captação do recurso. Não dá para a gente afirmar que foi pelo motivo da lei dos 15% que foram diminuindo o número de projetos. Na verdade, chegou até 2017, 2016, tinha um número regular de projetos. E agora ele apresentando essa nova lei, que é de apenas de 5%, né, eu acho que fica muito mais fácil. O projeto de lei ainda possui uma emenda que permite a participação de terceiros no recolhimento do valor da contrapartida, que pode ser tanto de pessoa jurídica quanto física. Para facilitar mais ainda para a empresa, porque muitas vezes a empresa ela não provisiona esse valor de investimento para o outro ano, no seu budget. Então, propicia que ela possa ter parceiros. A emenda impõe que, em caso de recolhimento integral da contrapartida, o número de parcerias é ilimitado. Já se o valor for parcelado, o número máximo é de 4 contribuintes. Há uma dificuldade grande em estar adquirindo esses recursos da empresa, mas que ela já faz esse aporte, né, do imposto, né, do abatimento do imposto, e aí ela tem que dar essa outra contrapartida, que torna um pouco inviável para as empresas, né, tá dando essa contrapartida. Então, essa lei veio fazer com que essa contrapartida diminuísse um pouco, né, facilitando que as entidades possam pleitear esses recursos. O projeto foi aprovado no dia 14 de abril pela Câmara Municipal e segue para publicação no Boletim Oficial, podendo ser sancionado ou vetado pelo prefeito Isaías Santana. Olha só que notícia triste. Pela primeira vez desde 1940, a expectativa de vida da população do estado de São Paulo caiu. Em 2020, segundo a estimativa divulgada ontem pela Fundação SEAD, a esperança de vida ao nascer no estado foi de 75,4 anos, um ano a menos que em 2019, quando ficou em 76,4. Segundo a pesquisa, a pandemia influenciou diretamente nos padrões demográficos de longevidade conquistados, resultando em retrocesso ao patamar de vida média. No caso do estado de São Paulo, entre 2019 e 2020, a população perdeu um ano inteiro de esperança de vida. Bom, é difícil, né? A gente falando agora de queda de expectativa de vida, a gente falou durante o programa todo sobre questões delicadas de lidar, né, secretário? Mas tem coisa boa também na Secretaria de Segurança, que foi o caso de um garotinho, né, que tem ali uma admiração pela equipe da Guarda, e a Guarda fez questão de homenageá-lo de uma forma que impactasse com certeza a vida dele. Conta um pouquinho como é que foi para a sua equipe poder viver esse momento. Falando por mim especificamente, que fiquei sabendo depois do ocorrido, eu senti aquele bálsamo de esperança, né? Que a gente só tem agenda negativa, vamos pensar assim, né? Aí de repente acontece uma situação dessa que nos traz a esperança. Por exemplo, uma notícia dessa que você acabou de dar, a expectativa de vida reduziu. O que a gente vai fazer, né? O que a gente conquistou durante tanto tempo, a gente perdeu em tão pouco tempo, em 1 ano, 2 anos de pandemia. Mas a mãe do Alan estava passando na cidade, no bairro, né? Na rua do bairro, e viu uma viatura, né? Chama uma viatura, os meninos já prontamente para atender, né?
que era alguma ocorrência. Só, tem um filho, né, tá fazendo aniversário hoje e ele gosta muito de vocês. Será que vocês não poderiam fazer um vídeo para eu mostrar para ele? Aí os guardas, sim, entra aí, onde a senhora mora? A gente vai lá falar com ele. E aí foram até a casa dele, né? Conheceram ele, é o agrupamento do plantão do dia, conheceu ele, tirou foto, pôs ele na viatura, né? A cobertura, que é o chapéu, colocaram nele. Depois o pessoal, sabendo, voltou lá, levou um presente para ele. Aí depois a gente voltou de novo para ele conhecer outro agrupamento, até mesmo para ele entender, e isso é uma prática que eu faço 3 meses que estou com os meninos, né? Mas já vi que é uma cultura, né? A guarda, eles são os nossos guardiões, eles são os nossos protetores, são os nossos parceiros. Então essa cultura, ela tem que ser espalhada para a cidade inteira, né? A gente tem ali o homem ou a mulher fardada de azul para nos ajudar, né? Em todos os momentos, seja nos momentos de apuro, ou seja nos momentos de alegria, que foi no caso do Alan. E aí, se Deus quiser, o Alan cresce aí, vira um policial, um guarda municipal, um advogado, alguém que vai também, um médico, seja lá qual for, um jornalista, no meu caso um engenheiro, alguém que cuide das pessoas e goste das pessoas. Foi muito legal poder viver isso com os meninos da guarda, com o Alan, né? E é um privilégio, né? Participar de um momento desse. Privilégio. Secretário, obrigado. Bom que a gente conseguiu terminar com uma notícia boa, né? Sim. Obrigado pela sua participação. TV Câmara está sempre de portas abertas para receber vocês. Muito obrigado mais uma vez. Que agradeço a todos os funcionários. Repito, sempre quando eu estou aqui, a gente é muito bem recebido por vocês. Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam aí pela TV Câmara. A nossa secretaria está à disposição, né? Nós somos Guarda Municipal, Defesa Civil, PROCON, Posturas e COI. São esses 5 setores que contemplam o nosso guarda-chuva da Secretaria. E pode contar com a gente, né? A Secretaria está de portas abertas, sempre que precisar, nós temos os canais da Prefeitura Oficial para nos requisitar. Perfeito, agradeço mais uma vez. Então, lembrando o site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br, lá você encontra as principais notícias, tudo o que acontece, na verdade, relacionado aqui ao Poder Executivo Municipal. Tem no site da Prefeitura, também nas páginas do Facebook, Instagram. Não faltam canais de comunicação para você entender e conhecer, ficar mais pertinho do poder público aqui da nossa cidade. Ao meio-dia, você confere a reprise desta edição do Bom Dia e, claro, pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Amanhã é feriado, por isso a sessão ordinária vai acontecer na quinta-feira. Então, nós aqui no Bom Dia, claro, nos encontramos amanhã, a partir das 9 horas. Se cuide e até lá!